Eu sei que provavelmente quem vai ver esse vídeo é a minha família e os meus amigos, mas oi, eu sou a Dessa e eu comecei a gravar e editar vídeos das minhas últimas viagens pra mostrar pra minha família, mas eu pensei, por que não compartilhar com mais gente? Eu passei 29 dias viajando sozinho pelo Sudeste Asiático, visitando 3 países e 11 cidades e fazendo muita coisa legal mesmo. Então, sem mais delongas, tá na hora de conhecer o primeiro país dessa viagem, que foi o Camboja. A primeira cidade que eu visitei foi Siem Reap, a segunda maior cidade do Camboja, com cerca de 240 mil habitantes, mas que ainda tem aquela cara de cidade do interior. É nela que fica Angkor Wat, que é um complexo religioso milenar e que se tornou até patrimônio mundial da Unesco. Mas antes de visitar a região de Angkor, eu decidi conhecer a Apo Hero Rats. Olá, diretamente do Camboja. Olha só, e esse barulho que você está escutando, ensurdecedor, são cigarras. A Apo é uma ONG que treina ratos para detectar as minas e outros explosivos que foram instalados pelo exército dos Estados Unidos na região durante a guerra contra o Vietnã. O projeto já existe há 26 anos e nesse período os ratinhos já encontraram mais de 160 mil explosivos. Aqui é um mapa da contaminação das minas ao redor do mundo. Brasil, felizmente, não tem problema. A visita guiada é bem rapidinha e dura cerca de 40 minutos ao todo e tem até uma demonstração de como os ratinhos trabalham. E só para vocês serem apresentados, essa fofurinha aqui é o Glenn. Enquanto o Glenn procurava a bomba no campinho, o guia explicou que o trabalho é seguro para os ratinhos por conta do peso deles, que não é o suficiente para ativar as bombas. Além disso, o guia também explicou o porquê de utilizar os ratinhos e não um detector de metal, como a gente costuma ver. Enquanto uma área demoraria 4 dias para ser esticada com os detectores de metal, com os ratinhos demora só 30 minutos. E no final da visita, a gente ainda pôde chegar perto do Glenn, lógico, e até tirar uma fotinho com ele. Estou aqui agora no Museu da Guerra, que fica até um pouquinho mais afastado da cidade, precisa pegar uma estradinha de terra. E é basicamente um terreno com várias das armas dos tanques, caminhões, bombas e tudo que foi usado durante as guerras que atingiram o Camboja, porque não foi só uma, né? Que é o que eles comentam, que por conta do Camboja estar onde está, do lado, por exemplo, do Vietnã, durante a guerra do Vietnã com os Estados Unidos, aqui foi atingido enlouquecidamente, né? Por bomba, enfim. Não tem muita explicação. Em geral, tem algumas placas que são escritas de uma forma bem simples, assim, mas é bem interessante. Bem pesado também. Olá, diretamente de Angkor Wat, finalmente. Vai fazer apenas 38 graus hoje e a gente já tá aqui na sombrinha depois de andar todo o caminho da entrada até aqui. E o lugar é maravilhoso. É lindo, lindo, lindo e realmente parece que você tá dentro de um filme. Guia fica tirando foto de todo mundo, ele é muito bom, inclusive. E é legal porque conforme você vai andando, ele já vai fazendo também as paradas, porque ele já sabe quais são os melhores pontos para foto, né? E é bom porque ajuda, pelo menos para quem gosta de filmar e fotografar, já era uma mão na roda, né?
Principalmente porque ele sabe mexer em máquina e coisa do tipo. Mas ele é muito engraçado. Olha lá atrás, tem um balãozinho, ó. Ó. Tá vendo? Still keep good protection in Khmer countries as well. That Angkor Wat still have got like this. That all this. Aqui o guia explicou que a Louis Vuitton usou os desenhos que tem para fazer as estampas das roupas dele, mas eles não deram crédito. Que é a parte aqui que tem várias mulheres esculpidas na pedra. Inclusive ele comenta que todas elas foram feitas aqui mesmo no templo e não feitas em outro lugar e trazidas para cá. Então, se a pessoa que estava fazendo elas quebrasse, fizesse alguma coisa de errado, eles tinham que tirar todas essas pedras de cima, desmontar tudo e trocar o bloco de novo. E é que essas piscinas, ó, era para as pessoas que não entrariam no céu, segundo a religião. Então, para todo mundo que não tinha perna ou qualquer tipo de deficiência física, porque tem essa questão, né? Aqui, as pessoas podiam usar esse templo como lugar de calma e prosperidade pela eternidade, já que elas não entrariam no céu. Agora a gente vai subir essa escadinha pequena aqui, ó. Nada íngreme. Bem alto. Quer nem ver para descer. Acabei de subir e de descer. E a descida é pior que a subida, porque a descida ela é tão íngreme, mas tão íngreme, mas tão íngreme, que você tem medo real de cair, é porque o sol tá estourado ali atrás, vai dar pra ver, mas você tem medo real de cair e se machucar muito feio, porque não tem proteção nenhuma. A única proteção é a grade de corrimão pra segurar, só que o corrimão ele tá fervendo. Imagina, tá 38 graus, num sol, sem sombra, sem nada, óbvio que ele ia tá fervendo muito. Olha a cor da minha mão, de ter que segurar naquela barra fervendo. Tchau, Anchor. Acabamos de chegar em Taprum, que é nada mais, nada menos do que o templo da Angelina Jolie, que ela gravou em Tomb Raider. É lindo, gigantesco, gigantesco. Olha o tamanho dessa árvore. Para não derrubar o templo, o governo do Camboja fica sempre cortando, parando a árvore, que eles tentam reforçar também a estrutura do lado de dentro, porque olha o peso disso daqui, né? Não tem nada que aguente. E segundo ele, essa árvore tem 300 anos. Tem algumas outras que tem 400 e essa daí tem 300 anos. Olha o tamanho das pessoas perto da árvore. Aí, ó. Aqui ele fica tirando foto de todo mundo. Ele já tirou umas 30 fotos minhas já. E é bom porque ele conhece todos os pontos bons, então ele já fica, ó, para ali, para aqui, senta não sei o quê. E as vozes ficam lindas. Tudo bem que o cenário também ajuda, né? Eita, ó o tanto de turista. Olha, a filhinha. E a coisa mais Tomb Raider que tem nesse lugar, assim, é que na torre principal, não vai dar pra ver direito aqui, mas tem como se fosse um apoio, uma mesinha, que era pra antigamente eles colocarem uma gema de pedra preciosa, pra luz refletir e clarear dentro da torre principal. Então não é mentira, é real que eles faziam esse tipo de coisa. E esse pedacinho aqui, ó, é exatamente onde aparece em Tomb Raider. Exatamente esse frame, assim. Ela tá aqui e a árvore tá aqui. Chegamos agora na melhor parte, porque tem nada mais, nada menos aqui do meu lado do que macaquinhos. Tá chamando mais atenção do que o templo. Oh my God. Okay, Ali, that's not fair.
your drawer? Yeah. I know it's expensive. O último templo que a gente visitou no dia foi o Bayon, que foi construído lá no século XII e é conhecido por essas faces sorridentes. Ao todo são 216 rostos esculpidos em 54 torres. E uma curiosidade é que até hoje existe uma discussão se esses rostos foram feitos em homenagem a um rei da época ou então se foram por Buda. Standing on top of the wall is if for shooting other enemies below. And in the center of Angkor Thom, we have these ones up there. Os templos de Siem Reap foram sem dúvida o ponto alto para mim do Camboja, mas ainda tinha muita coisa para ver, incluindo a capital Phnom Penh. No dia seguinte da visita aos templos, eu peguei um ônibus que foi lá de Siem Reap até Phnom Penh, numa viagem de mais ou menos 6 horas, e foi muito legal porque deu pra ver como a população realmente vive no país, além de ter feito algumas paradas ao longo do caminho, incluindo um lugar que a gente foi almoçar que tinha um campo de arroz com vários búfalos enquanto a gente comia. Algumas horas depois, a gente chegou finalmente em Phnom Penh e ali eu vi um lugar completamente diferente de Siem Reap. Eu só tive algumas horas para andar pela cidade, mas logo de cara já deu para notar que aqui o clima era de cidade grande. E diferente de Siem Reap, eu quase não vi turistas andando na região. Meu hotel fica ali nessa ruazinha. Por ali, mais ou menos. E eu vou andar aqui agora. Como se fosse um calçadão do lado do rio. Esses cruzeiros aqui que ficam, esses barcos, eles são para as pessoas pagarem e tem um jantar no rio. Eles ficam oferecendo até $5, mas o rio aqui ele parece o Tietê, então eu não sei se eu tô no clima de ficar 1 hora e pouco cheirando esse cheiro de água suja enquanto eu como, não. Olha lá, chegamos no Palácio Real, olha que bonito. Ficou uns 15 minutos do hotel. Acho que já fechou, segundo eles fecha às 5 horas, mas só pra passar aqui na frente já tá bom já. Um belo de um movimento, diga-se de passagem. Tuk-tuk, que olha, pelo amor de Deus, não acaba mais. E as crianças ficam tudo brincando ali com os pombos. E pra atravessar, faz como? Só vai ou não? Pelo jeito só vai, porque não tem farol. Eita, que medo! Olha aí, do lado certo da calçada agora, o Grand Palace. Muito bonito. E ainda tá no pôr do sol. Ó, laranjinha. Muito bonito. E tá cheio que só aqui, hein? O Palácio Real era realmente muito lindo, mas como eu não tinha muito tempo, eu já aproveitei para pegar um tuk-tuk e fui visitar o mercado central da cidade. Eu acabei chegando na hora que já tá fechando, pelo jeito. Mas fazer o quê, né? Pelo menos eu vim. Meu pai é gostado aqui, ó. Cheio de coisas de madeira. Aí. Mas né? Ponto turístico é ponto turístico em qualquer lugar do mundo. Então é cheio de camiseta, chapéu. E antes que o dia e a minha passagem pelo Camboja terminassem, eu dei uma passadinha em uma feirinha noturna super famosa da cidade, que ficava praticamente do lado do meu hotel. Olha só, para o pessoal comer, em vez de ser mesa, todo mundo senta no chão. E já tem até o vinagrete. Vinagrete não, né? Mas o ketchup, os molhos de pimenta, tudo no chão, para o pessoal só chegar e sentar. E apesar de curta, minha viagem por esse país foi maravilhosa e me deixou com o coração muito feliz. E apesar do Camboja ter deixado saudade, ainda tem muita viagem pela frente.